Band News no meio do dia, de volta agora, 1h02. Lene, empresários foram presos na manhã desta terça-feira após uma operação do Ministério Público de São Paulo para desarticular um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda. Guilherme Oliveira está acompanhando essa história desde cedo, né, Guilherme? Eu fiquei impressionado com os valores, os valores que, não sei se os fiscais ou o fiscal teria recebido, algo em torno de R$1 bilhão, né? Não sei, foi o que eu li, né? Porque ainda estava tudo muito precoce, as informações estavam chegando ainda, né? Então, alguém pode ter entendido errado e ter passado essa informação, mas de qualquer forma é muito dinheiro, né? Que estava servindo de propina ali, né? Exatamente, Nelson. Boa tarde para você, para a Lene, para quem nos acompanha aqui na Band News TV. Não, você não está errado não, Nelson. Um único auditor, um fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo recebeu R$1 bilhão em propina. O chefe desse esquema, o cabeça desse esquema, de acordo com a investigação do Ministério Público de São Paulo, o nome dele, Arthur Gomes da Silva Neto, que atua na Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo desde 2018, e esse esquema começou em 2021, segundo as investigações. Ele que liderava esse esquema foi preso nesta manhã em Ribeirão Pires, mas de acordo com o Ministério Público, outros auditores estão envolvidos nisso. Inclusive, há um mandado de prisão já em andamento para ser cumprido de um outro auditor em São José dos Campos e ainda um auditor que se aposentou no início desse ano, também já com esse mandado de prisão. E como é que funcionava esse esquema? O cabeça, pelo menos, o Arthur Gomes da Silva, ele facilitava o ressarcimento de ICMS para algumas empresas, como a Fast Shop e também a Ultrafarma, duas empresas que já tiveram nome revelado pelo Ministério Público de São Paulo, mas de acordo com as investigações, outras empresas podem estar relacionadas nesse esquema. E como que funcionava então? O auditor fiscal, cabeça disso, ele conseguia pedir, no caso da Ultrafarma, por exemplo, ele conseguia pedir esse ressarcimento do ICMS, esse crédito, e ele mesmo aprovava, então, esse ressarcimento. Ele facilitava, então, o ressarcimento para essas empresas, em troca, recebia propina. Para onde ia esse dinheiro? Para uma empresa da mãe desse auditor, uma empresa de fachada que não tem atuação, justamente só para essa propina cair, de acordo com o Ministério Público, R$1 bilhão. Portanto, um esquema, como eu disse, começou em 2021, outras empresas podem estar ligadas nisso. A gente vai ouvir agora a palavra de um dos promotores de justiça aqui de São Paulo que estão à frente dessa investigação, o João Recupero, dando mais detalhes sobre as investigações, o que os promotores conseguiram descobrir, numa investigação até que rápida. Em 6 meses, os promotores conseguiram levantar bastante informação. Vamos acompanhar. Cumprindo 19 mandados de busca e apreensão, também foram cumpridos 3 mandados de prisão, 2 em relação a empresários que estavam envolvidos nesses crimes de corrupção, e em relação ao fiscal da Receita Estadual, que também estava envolvido, que segundo as nossas investigações seria o cérebro por trás desse esquema de corrupção. Bom, dos empresários presos, então, tiveram os nomes revelados também, entre eles Mário Otávio Gomes, diretor estatutário da Fast Shop, e ainda o dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira. De acordo com as investigações, essas duas pessoas tinham lideranças no esquema por parte das empresas. Por isso que esses dois foram presos. O Sidney Oliveira por ter a liderança, por ter relação, então, com esse auditor fiscal, ajudando nesse esquema, e mesmo a situação da Fast Shop. Vamos agora, Nelson e Lene, as respostas por parte das empresas e também por parte da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Por meio de nota, a Fast Shop disse que ainda não teve acesso a esse conteúdo da investigação, mas que está colaborando com o fornecimento de informações às autoridades competentes. Em relação à Ultrafarma, a gente já procurou a empresa, mas ainda não tem uma nota sobre isso. Já a Secretaria da Fazenda de São Paulo disse
que colabora com as investigações e que já abriu também uma sindicância para apurar o que acontece dentro da secretaria desse esquema aí de ressarcimento